move pela direção do Espírito Santo. Não perca tempo correndo atrás de bênção. Se envolva em seguir o Espírito de Deus, a direção, esteja no movimento de Deus, no fluir de Deus para a sua vida. Efésios capítulo 5 e verso 18, e eu amo esse contexto, eu amo esse texto, eu amo esse versículo, e Paulo está dizendo aqui, mas deixem-se encher pelo Espírito. E o Espírito é com E maiúsculo, de Espírito Santo. Paulo está fazendo aqui uma indicativa, uma pontuação. Paulo está dando um conselho, né? Mais do que um conselho. E ele está dizendo assim: deixem-se ser cheios pelo Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? Permita viver uma vida cheia do Espírito Santo. Põe para mim aqui o verso 17 anterior. Verso 17 de Efésios 5. Só voltar isso. Olha o que ele diz antes de dizer que nós precisamos permitir ser cheios do Espírito Santo, que nós precisamos deixar. Olha o que vem antes do verso 18. Ele diz: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus, e não vos embriaguei com vinho. Então olha, antes desse enchimento, o que é que tem? Tem insensatez, tem embriaguez. Olha o que tem antes dessa ação do Espírito de nos encher. Tem insensatez, tem embriaguez, tem libertinagem. Mas aí no verso 18, depois de ele falar, não vos embriaguem com o vinho que leva à contenda, ele diz, ao contrário disso, permitam ser cheios do Espírito Santo. Tem alguém aqui disposto a permitir o Espírito Santo encher a sua vida? E aí, depois disso que vem o verso 19, se antes tem insensatez, se antes tem embriaguez, se antes tem libertinagem, olha o que tem depois do enchimento com o Espírito Santo. Olha só, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, aleluia, cantando e louvando ao Senhor de coração. A insensatez vai ficar para trás, a embriaguez vai ficar para trás, a libertinagem vai ficar para trás, e é um tempo de você provar de louvor, de cânticos, de alegria, de celebração na tua vida, a partir da ação do Espírito Santo sobre a tua vida. Vai ser um tempo de gratidão, de submissão, de alegria. É isso que o Espírito Santo faz. Então nós vamos nessa noite compreender a importância disso. Irmão, como é difícil a gente querer fazer esforço para fazer aquilo que o Espírito Santo faz com tanta facilidade. Como é difícil. Por que às vezes a gente chega cansado, a gente anda cansado, a gente está cansado? Porque a gente está tentando fazer aquilo que só o Espírito Santo faz. Então o nosso papel não é fazer, o nosso papel é deixar que Ele faça. Deixem ser cheios do Espírito Santo. O cansaço vai passar, o desgaste vai acabar, a tristeza vai diminuir em nome de Jesus. O que é que eu faço? Deixa Ele te encher. Mais do que deixar, deseja. Tem alguém aqui que deseja ser cheio do Espírito Santo? Pastor, será que isso é bíblico? Eu vou te mostrar na Bíblia, eu vou te mostrar na palavra de Deus. Às vezes nós nos enchemos de tanta teoria, de tanto conhecimento, de tanta notícia, de tanta informação, mas Deus não nos manda isso, mas Ele nos diz, permita ser cheio do Espírito Santo. Deus está falando para nós hoje aqui, Lagoinha, Araucária, eu quero encher a tua vida, eu quero encher a tua casa, eu quero encher a tua família da presença do meu Espírito, e aquele caos vai mudar, aquela situação vai ser transformada, e aonde havia tristeza vai haver alegria, aonde havia trevas vai haver luz, aonde havia perdição vai haver salvação. Deus vai restituir, Deus vai restaurar, Deus vai renovar a partir da ação do Espírito Santo, porque a tua família, quem criou foi Deus. Os teus filhos não foram planos teus, foram planos de Deus. Há uma ação de Deus.
para trazer à vida aquilo que Ele criou, mas está em caos. Alguém pode dar um amém, glória a Deus? Há uma ação do Espírito Santo para trazer de volta à vida aquilo que Ele mesmo criou, mas talvez agora está em caos. Pensa, o Espírito Santo está pairando. Desculpa, eu vou fazer uma analogia, mas já viu uma galinha chocando? Está ali, vai nascer, vai acontecer, e não vai ser de você. Hoje o que você vai talvez precisar é reconhecer: Senhor, eu desisto de crer, não, desisto de tentar na minha força, desisto de tentar do meu jeito, desisto de tentar na minha maneira, e eu me entrego ao mover do Teu Espírito Santo, a direção da Tua palavra. Isso faz sentido para alguém? Então se faz, levanta a tua mão, glorifica a Deus, deixa o Espírito Santo te usar para celebrar, para adorar aquilo que você ainda não está vendo, mas que você já está crendo que vai acontecer, porque Ele é fiel. Eu quero ler João capítulo 20 e verso 19. Evangelho de João, capítulo de número 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se. Tem discípulo de Jesus aqui nessa noite? Tem discípulo de Jesus que se alegra com a presença dele? Tem discípulo de Jesus que celebra porque Jesus está presente, na pessoa do Espírito Santo hoje aqui. Alegraram-se quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: paz seja convosco. Novamente, Ele está dizendo para nós hoje aqui de novo. Talvez você chegou atribulado, você chegou angustiado, você chegou preocupado, mas Ele já disse 2 vezes através da sua palavra: paz seja convosco. Paz, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, a paz que Ele nos dá, que é diferente da paz que o mundo dá. A paz de Cristo é verdadeira, é real, nela nós podemos descansar. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Até esse momento, o mover do Espírito Santo era até mesmo de maneira fácil identificável, porque ele acontecia sobre determinados homens e em momentos específicos. Era com propósitos específicos que o Espírito de Deus se manifestava na vida de homens determinados. Nós poderíamos dizer que a ação do Espírito Santo era limitada. Mas calma, eu vou te explicar. Você vai dizer: como assim, pastor? O Espírito Santo é Deus, e você está me dizendo que o Espírito Santo era limitado. O Espírito Santo não era limitado porque ele fosse limitado, mas a condição do homem limitava a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo era limitada por conta não dele, mas por conta da condição do homem. Sabe, a graça está sobre nós, fomos perdoados, lavados, remidos, mas talvez não seria um engano dizer que na vida de muitos hoje aqui, a ação do Espírito Santo é limitada. Ele é ilimitado. Dá uma glória a Deus. O Espírito Santo é ilimitado, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Não existe impossíveis para o Espírito Santo. Mas talvez a nossa vida limita a ação do Espírito Santo em nós. Mas eu creio que essa é uma noite de nós quebrarmos cadeias, de nós cruzarmos fronteiras, de nós quebrarmos limites. Você vai avançar e a ação do Espírito Santo sobre a tua vida será ilimitada. Ilimitada. Haverá um fluir. Então até aqui a condição do Espírito Santo era assim. A condição do homem limitava a atuação do Espírito Santo, mas a vontade de Deus nunca foi essa. A vontade de Deus não era essa.
A vontade de Deus sempre foi de que o homem tivesse uma vida abundante, não foi isso? Deus cria o homem do pó da terra e sopra dentro dele o fôlego da vida. Olha só, cria o homem e sopra para que ele tenha vida. E o coloca num jardim, para quê? Para ele trabalhar, para ele plantar, para ele construir, foi isso? Não, já estava tudo preparado para o homem desfrutar. O homem que Deus criou e soprou dentro dele o fôlego da vida, é colocado em um jardim para desfrutar daquilo que Deus já preparou. Trazendo para o Novo Testamento, Jesus mesmo disse: o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para te dar vida e vida em abundância. Então a vida que Deus sempre quis para nós foi essa, uma vida abundante no Espírito. A palavra de Deus diz que o homem carnal não entende as coisas do Espírito, não há como discernir. Então nós compreendemos a importância que Deus dá para que nós correspondamos à orientação de Paulo em Efésios: permitam ser cheios do Espírito Santo. No mundo natural, no mundo corporativo, você vale as experiências que você tem, não é assim? Quando você vai procurar um emprego em uma empresa, o que faz o seu currículo ter peso? As experiências anteriores que você teve. Então você está cheio de experiências. Olha, já trabalhei tantos anos nessa empresa, já trabalhei tantos anos. Mas no reino de Deus, na vida espiritual, o que realmente tem peso é quanto do Espírito de Deus pode operar através de nós. Quão cheios do Espírito Santo nós somos, nós desejamos ser. Isso é tão importante. Ezequiel capítulo 36 e verso 26 profetiza acerca disso. Profetiza acerca disso que nós estamos vendo ali, que aconteceu na vida de Jesus, ali quando ele está com os seus discípulos, naquele momento ali. Olha o que diz Ezequiel capítulo 36, a partir do verso de número 26. Darei a vocês um coração novo. Uau, aleluia. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Agora aqui o 27 é para você glorificar, irmão, e como alguém que crê na ação do Espírito: porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e os levarei a agirem segundo a minha vontade e obedecerem fielmente as minhas leis. E olha o que ele diz no 28: vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Sabe o que isso fala de provisão? Isso fala de abundância. Eu vou dar um novo coração, eu vou colocar dentro de vocês um novo espírito, eu vou colocar em vocês o meu espírito, e ele vai levar vocês a obedecerem os meus decretos, a obedecerem as minhas leis, e eu colocarei vocês em uma terra que prometi aos seus antepassados. E o mais lindo está aqui: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Sabe, querido, sem uma ação do Espírito Santo não há como a gente dizer que é povo de Deus e nem que Ele é nosso Deus. Então aqui o que nós estamos vendo é o que? É a profecia. Aqui está sendo profetizado o que nós vimos acontecer em João capítulo de número 20, Deus dizendo: eu vou dar um novo coração, eu vou dar um novo espírito, eu vou colocar o meu espírito dentro de vocês, e aí não é vocês mais que faz, ele vai guiar vocês na minha vontade, na minha palavra, na minha instrução, nos meus decretos, e vocês vão provar de abundância, vocês vão provar da terra. Deus tem uma terra preparada para nós, Deus tem uma eternidade preparada para nós, e nós cremos aqui no nome de Jesus. E no contexto do capítulo 20, esse momento que Jesus se encontra com os seus discípulos, ele já havia sido crucificado, já havia morrido, já havia ressuscitado, e agora ele estava inaugurando um novo e vivo caminho nele.
um novo acesso, um novo caminho até Deus. Sabe o que estava acontecendo ali? O novo nascimento estava disponível. Jesus estava inaugurando um novo caminho e agora o novo nascimento estava disponível. Jesus se apresenta aos seus discípulos, eles estavam de portas trancadas. Por quê? Porque havia medo. Mas Jesus chega, Jesus entra, e quando ele entra, ele mostra as mãos, mostra o seu lado. Para quê? Para que eles crescem nele. E a Bíblia diz que eles se alegram. Por que eles se alegram? O texto diz, eles se alegram em ver que é o Senhor. Eles reconhecem que é o Senhor, e quando reconhecem que é o Senhor, não há como continuar com medo, não há como continuar cabisbaixo, não há como continuar triste, não. Jesus está presente, Ele está aqui, e eles se alegram, eles confiam, eles creem. Tem alguém que ainda em meio à tempestade, em meio às lutas, em meio às adversidades, escolheu: eu creio que Jesus está presente, eu creio que Ele é fiel. E aí eles estão crendo, eles estão se alegrando. Por quê? Porque eles creem que é Jesus. E aí eu te pergunto, qual é a exigência para o novo nascimento? Qual a exigência para que alguém nasça de novo? Te é necessário crer. Naquele momento Jesus chega, se apresenta, mostra as suas feridas, mostra o seu lado, e eles creem, e quando creem, se alegram, porque é isso que o novo nascimento faz na nossa vida. O novo nascimento traz alegria onde havia medo, o novo nascimento traz celebração aonde havia luto, né? Eles estavam ali, olha, o nosso Senhor morreu, mas Ele está vivo. É triste pensar que hoje tem gente no século 21 dentro de uma igreja não se lembrando que o nosso Jesus não está morto, Ele ressuscitou e Ele vive para todo sempre. Você não serve um Jesus morto, você serve um Jesus que é vivo e que reina todos os dias. Ele reina, Ele é o Rei. E aí quando nós lembramos disso, não há como não nos alegrar. Está feliz? Então dá um glória a Deus bem feliz, bem alegre. Então eles estavam crendo, e essa é a exigência do novo nascimento. Olha que ação maravilhosa. E depois disso o texto diz então que Jesus soprou sobre eles. Eles creem, nós acreditamos ali nesse momento, eles creem em Jesus, eles se alegram, eles celebram. E nesse momento que eles celebram, então Jesus sopra sobre eles e diz: recebeis o Espírito Santo. Olha que lindo, olha o que está acontecendo. E aqui eu me lembro, volto a lembrar de Gênesis, quando Deus cria o homem do pó da terra. Mas antes de qualquer coisa, o que Ele faz? Ele sopra o fôlego da vida. Ele sopra para que o seu interior, para que não seja só mais uma forma oca, para que não seja só mais uma forma vazia, algo que tem forma... obrigado. Deus abençoe. Algo que apenas tem forma por fora, mas algo que tem consistência por dentro, algo que o seu valor está do lado de dentro. Então ele sopra e diz: recebam o Espírito Santo. Jesus estava liberando o Espírito Santo sobre eles. Olha só, ele morre, ressuscita, aparece aos discípulos, se apresenta a eles, eles reconhecem, se alegram por reconhecê-lo, creem, e ele sopra para que eles recebam o Espírito Santo. E ele diz: recebam o Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? Porque na nova aliança, para termos comunhão com Deus, nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós. Na nova aliança, para termos conexão com Deus, Ele é o elo, Ele é a conexão, Ele, habitando em nós, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Lembra de Ezequiel 36, 27? Porei o meu Espírito dentro de vós, e Ele os levará a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Então,
É interessante a gente observar que os discípulos têm essa experiência, tem esse momento, tem esse mover do Espírito sobre eles. Há um mover do Espírito ocupando, habitando dentro deles. E aí o que eles fazem agora? Agora, depois desse momento, eles saem, pregando o Evangelho, expulsando demônios, cumprindo a grande comissão. É isso que eles fazem? Não foi isso que aconteceu. Essa que era a primeira experiência, ela não aponta para uma capacitação sobrenatural de poder para cumprimento de um propósito. Após esse momento, eles não saem para cumprir a grande comissão, não, porque essa experiência não era para capacitação sobrenatural, para que o propósito se cumprisse, mas aqui aponta para o novo nascimento. Eu vou falar aqui nessa noite de duas experiências que nós temos com o Espírito Santo, as mais importantes, não quero restringir a elas, porque cada um tem as experiências com ele, mas a Bíblia é a nossa referência. A Bíblia, eu acabei de dizer, o Espírito Santo não se move em desacordo com a Bíblia. O Espírito Santo não vai se mover em desalinhamento com a palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai te mandar fazer aquilo que a palavra de Deus não manda. O Espírito Santo de Deus nunca vai te dizer faça aquilo que a palavra de Deus diz não faça. Então nós vamos falar um pouquinho acerca dessas duas. E a primeira aqui nós já vimos, que é o quê? Que é um novo nascimento. O novo nascimento, quando nós cremos, porque o novo nascimento vem porque quem crê em Jesus aí? Dá um aleluia, dá um glória a Deus. Então o novo nascimento vem do crer. O novo nascimento vem de confiar em Jesus. Jesus morreu por mim, eu entrego a minha vida a Ele. Ele é o meu Senhor. Naquele momento o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Vem habitar, E aqui nós vamos compreender a segunda também experiência. Lucas capítulo 24 e verso 49 diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Eles experimentam do novo nascimento, mas eles também recebem uma palavra: permaneça, permaneça. Já viu que tem gente que não permanece nem no Evangelho, por quê? Porque entregou a vida num dia, no outro dia já quer sair fazer ministério, já quer sair, não é que, espera, irmão, tem momento que Deus diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. O que Deus está dizendo? Existe um tempo específico para todas as coisas. Diz aí para o irmão que está ao teu lado, sacode ele para ele não dormir. Existe um tempo para todas as coisas. A palavra de Deus diz: há um tempo específico para todo o propósito debaixo do sol. E nós precisamos compreender isso. Então ele está dizendo: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. E aí eu faço uma pergunta para você: o que significa revestir? Para você, qual o significado de revestir? E é tão simples, tão claro isso. Só pode ser revestido quem um dia já foi vestido. Só dá para revestir quem está vestido. Nós só conseguimos revestir quem está vestido. Para revestir tem que haver uma vestimenta, não é isso? Se você vai sair daqui agora e começa a chover, está frio, ninguém que é sensato vai sair sem um revestimento. Ninguém vai enfrentar temperaturas frias sem se revestir. Ninguém vai experimentar de algo assim. Então o que vai fazer? Vai haver um revestimento. Então só dá para revestir quem já está vestido. Então quando Jesus sopra o Espírito Santo e eles creem e eles se alegram, você crê na presença do Espírito Santo aqui hoje? Você crê que o Espírito Santo está no nosso meio aqui, que o Espírito Santo está se movendo sobre nós? Eu penso que se você crê mesmo, você vai ter muita reverência, você vai ter muito louvor, muita adoração. Esse culto vai ser para Ele. Então há um revestimento. Então quando Jesus sopra sobre eles e eles se alegram, eles recebem o que? O novo nascimento. Eles recebem as vestes. É ser vestido,
é receber essa primeira vestimenta. E aí quando nós falamos de Lucas capítulo 24, que ele está dizendo, olha, fica na cidade, irmão, quer parar de sofrer? Para de tomar decisão precipitada, para de tomar decisão precipitada e se mover por emoção. Para de tomar decisão para sarar as suas emoções. Não, o Espírito Santo cura emoções, o Espírito Santo transforma, o Espírito Santo muda. Nada na terra pode preencher um vazio que apenas o Espírito Santo pode. Quem de nós será que nunca pensou assim, quando eu tiver aquilo eu vou me resolver, quando eu fizer aquilo eu vou ficar bem, quando eu tiver aquele outro, e aí você descobriu que não resolveu, talvez só piorou, porque você colocou a expectativa naquilo que você nunca deveria ter colocado. Está me ouvindo hoje? O Espírito Santo está falando, ficai na cidade, ficai na posição, até que do alto sejais revestidos, e a partir de um revestimento se mova. A gente não pode ficar parado depois de se revestir, mas também não deveria se mover antes de receber. A gente não deveria ficar parado depois de ter recebido o revestimento e ter certeza que foi de Deus, mas também não deveria se mover enquanto não recebeu, porque ele é claro, ficai até que do alto sejais revestidos. Então em Lucas aponta para quê? Aponta para Atos 2. Quando ele está falando aqui em Lucas, fazendo essa promessa, ele está falando acerca daquilo que acontece em Atos 2, que iria acontecer. Então nós precisamos entender que o cristão passa por essas duas experiências com Deus. Primeiro, o novo nascimento. Quem nasceu de novo, dá um glória a Deus, aí dá um aleluia. Não, quem nasceu de novo, dá um aplauso a Jesus, celebrando pelo novo nascimento, pela nova vida em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo em você, aleluia. É a ação dele, é obra dele, nós cremos. Então a partir do primeiro momento em que ele nasce de novo, em que nós nascemos de novo, o que acontece? O Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Nós cremos, reconhecemos Jesus, nos alegramos e o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E a segunda experiência qual é? É o revestimento do poder. É o poder do Espírito sobre a nossa vida, que aí sim aponta para uma capacitação sobrenatural para cumprir um propósito extraordinário, um propósito que nós naturalmente não conseguimos cumprir. Então quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós, e esse nascer de novo, quando o Espírito Santo vem habitar em nós, não é um batismo com uma evidência de poder. A pessoa vem, entrega a vida para Jesus, e eu creio naquele momento, ele é selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor. Você já parou para pensar nessa palavra, penhor? Não sei se... É que vocês são crentes, são prósperos, são da Lagoinha, a provisão de Deus está sobre a tua vida, então você nem sabe o que é penhor. Mas o povo por aí endividado sabe o que é penhor. Às vezes a pessoa pega e ela vai empenhorar algo, não é assim? Porque ela precisa de um dinheiro. Ela está endividada e precisa de um dinheiro, e ela, para pegar o dinheiro, ela vai ter que deixar um bem lá, que o bem garante que ela vai voltar. Olha, você me arruma esse dinheiro e eu vou deixar aqui, meu celular, é o penhor. Ou seja, qual é a garantia que ela tem que eu vou voltar para saldar minha dívida com ela? O penhor que eu deixei. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor. Jesus diz, eu vou voltar, e para que vocês tenham fé nisso, eu deixo um penhor, aleluia, e o penhor, o selo, é o Espírito Santo na nossa vida. Então a pessoa vem, entrega a vida para Jesus, faz uma oração, a oração de arrependimento do pecador, e eu creio que naquele momento o Espírito Santo vem habitar dentro dela. Mas você não vê ela saindo daqui levitando, você não vê ela soltando Hadouken, né? Ela volta para casa e está tudo igual, não é assim?
Porque esse é o primeiro passo, é um novo nascimento, e o novo nascimento é a ação do Espírito Santo em nós, e glória a Deus por isso, glória a Deus porque Ele opera, Ele faz, mas nós precisamos confiar. A pessoa quando vem à frente, ela está dizendo: eu creio, eu confio, eu enxerguei a Jesus, eu me alegro, eu encontrei a meu Senhor, e eu quero fazer dele o Senhor da minha vida. Então quando nós nascemos, não é um batismo de evidência de poder, mas é uma inserção. É a ação inicial. O nascer de novo é o start da vida cristã. Não é o final, é o começo. Não é o fim das coisas, é o início dela. É a maior de todas as coisas. Não, quero declarar que coisas maiores estão por vir, coisas maiores vão acontecer. Aí nós fazemos a pergunta: todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo? Sim. Todo aquele que nasceu de... Essa hora você tinha que dar glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus. Todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo habitando dentro de si. Nasceu de novo, o Espírito Santo está habitando aí. Mas agora a segunda pergunta: todo aquele que nasceu de novo é cheio do poder, é revestido do poder do Espírito Santo? Todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo. Mas todo aquele que nasceu de novo é revestido do poder do Espírito Santo? Irmãos, deveria, porque Deus deseja. Esse é o anseio de Deus, esse é o anelo de Deus. Qual é? Meu irmão, pensa aqui comigo. Quantos aqui têm filhos? Você pode dizer glória a Deus pelos teus filhos? Quem de vocês queria que seu filho fosse um bebezinho por toda a vida? Que você tivesse que dar de comer, dar de mamar, trocar fralda? Quem aqui queria isso? Não existe desejo maior para um pai do que ver o seu filho crescer. Não existe nada mais gratificante para um pai, só se é aqueles pai e mãe que quer dominar o filho pro resto da vida. Mas se não é, olha, meu filho já nem depende mais, já está se virando, já está limpando, não dá para falar a palavra, mas já não troca mais fralda, olha, cresceu, já está indo mais longe, já está fluindo, olha que coisa maravilhosa. Não é assim? Da mesma forma também Deus deseja. Que lindo, nasceu de novo, agora fica assim um bebezinho espiritual pro resto da vida. Não, tem coisas maiores para nós vivermos debaixo da direção, da instrução, da orientação, do mover do Espírito Santo na nossa vida. Eu quero declarar que nada nem ninguém vai nos impedir, que nós vamos nos posicionar, que nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos avançar, aleluia, nós vamos além. Por que a gente fala tanta coisa? Olha, crê que vai acontecer, porque a gente pode. Não, se a gente fosse declarar o que a gente pode, a gente não declararia nada. Mas nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, como de acordo com o seu poder que atua em nós. E o poder de Deus que atua em nós não é um vento, não é um fogo, não é um agito, é o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Por isso nós cremos, por isso nós declaramos. Então o desejo de Deus é que todos fossem. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Está fazendo sentido para você essa palavra, irmão? Alguém além de mim recebe essa palavra nessa noite? Aleluia. O que a Bíblia fala sobre isso? Joel capítulo 2, versos 27 em diante. Então, vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Irmão, tem acontecido tantas coisas nos últimos dias, que Deus está se manifestando no meio do seu povo. Só que às vezes a gente é tão egoísta que a gente fecha no nosso umbigo e a gente não vê o que Deus está fazendo. Deus tem feito maravilhas no meio. Quem concorda que o Brasil está em crise? Ninguém. Oxe, pelo povo do... Quem concorda que o Brasil está em crise? Uma crise política, uma crise ética, uma crise financeira. Mas um pouco eu me alegro,
Porque quando eu vou ler a Bíblia, eu vejo que foi no meio das maiores crises que Deus trouxe avivamento sobre o seu povo. Foi no momento de maiores crises que Deus agiu a partir do movimento do Espírito, transformando e mudando situações. Então eu creio, a esperança para o Brasil, e a esperança do Brasil é Jesus. A esperança do Brasil é o nosso Senhor Jesus. Jesus, a esperança da glória. Nós cremos. E vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Não está entendendo? Não é apenas para você o que vai acontecer nesses dias, mas é a partir de você. Tem um pai e uma mãe que estão dispostos a levar o movimento, a ação do Espírito para a sua casa, para as próximas gerações. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Aleluia. Mateus capítulo 3 e verso 11. Mateus 3:11 diz: eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Aleluia. João está batizando, né? João está batizando para o arrependimento, mas ele está dizendo: gente, eu batizo com água, eu batizo para o arrependimento, mas eu vou dar um spoiler para vocês, e eu vou dar um spoiler aqui nessa noite. E ele está dando um spoiler, ele está dizendo: olha, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, vem alguém que é mais poderoso do que eu, alguém que eu não sou digno nem sequer de levar as suas sandálias, e ele sim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando nós paramos para observar esse texto que fala do batismo com o Espírito Santo e com fogo, a qual João se refere, é claro, esse fogo também fala de condenação eterna. Nós precisamos ter essa linha de raciocínio. Mas também está falando aqui de um revestimento de poder, apontando para Atos 2, para aquilo que viria a acontecer. Lembra de Lucas capítulo 24, 49? Ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Deixa eu dizer uma coisa, quem é crente aí, quem é cristão, quem confia em Cristo, quem acredita na ação do Espírito Santo, posso te dar um conselho, e coloque amor nas minhas palavras: para de esperar da terra aquilo que só pode vir do céu. Para de esperar de homens aquilo que só pode vir de Deus, aquilo que só vai vir de Deus. Ele não falou: espera, fica aí e olha para o lado. Fica esperando, fica na cidade, mas fica olhando para o alto. Não, é para o lado. Ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou declarar em nome de Jesus, eu vou encontrar os irmãos andando assim, é nariz empinado, não, eu só sei da onde vem o cumprimento da promessa, eu só sei da onde eu estou esperando, eu só sei em quem eu estou confiando. Acabou o tempo de você andar de cabeça baixa. Acabou o tempo, está lá olhando para a terra. Não, a terra não pode te dar nada, a menos que você seja agricultor. Se não for, olha para o céu, meu querido, olha para o alto, que é de lá que vem é de lá que vem a resposta, é lá de lá que vem o poder. Atos 1:8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e os confins da terra. Olha que lindo. Vai vir do alto. Vamos ser agora revestidos de poder. Você já viu quem sai dia de frio sem revestimento? Vive tremendo, pega gripe fácil, vive doente, não consegue avançar, está sempre limitado. Não é assim muitas vezes que a nossa vida ministerial, espiritual parece? Porque a gente está querendo fazer sem revestimento aquilo que ele está dizendo. Tem um revestimento, só aguarda, só fica posicionado, que quando ele vier não vai haver limites. É Jerusalém, é Judeia, Samaria, é os confins da terra. Talvez você está me olhando hoje pensando: eu não estou conseguindo fazer nem dentro da minha casa.
Quem dirá em Araucária, em Contenda, Lapa, Campo Largo, mas é que não é na nossa força, não é no nosso braço, é no poder que vem de Deus, é no poder, no revestimento de poder que vem de Deus. Só que você tem que esperar. Quem não espera não recebe. Quem não espera não recebe. A gente só precisa correr atrás daquilo que a gente não confia que vai receber através de uma promessa. E pior, quando a gente corre atrás daquilo que a gente não confia, tem alguém que tem promessa aí? Então pensa nisso. A gente só precisa correr atrás para que a promessa se cumpra se a gente desconfia de quem prometeu. Porque se eu sei quem prometeu, qual é o meu papel? Ficar em Jerusalém, ficar na cidade, ficar posicionado. Aí Deus vai liberar, mas cadê o abençoado? Saiu do lugar. Foi atrás da bênção, foi atrás de um outro caminho para se realizar, foi atrás de um outro projeto para se sentir realizado. Deus tem promessa e Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Qual é o nosso papel? Fica na posição. Então nós vemos nesses textos as profecias sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós vemos aqui eles profetizando o que iria acontecer, que o revestimento de poder viria, que a capacitação sobrenatural viria. E aí agora eu leio Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu a casa na qual estavam todos assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e veio um vento e veio um som como de um vento veemente, e encheu toda a casa, e se viu sobre eles línguas como de fogo. Eu quero declarar que as línguas que o povo de Deus vai ter é de fogo, e não de jararaca, não de fofoca, não de murmuração, não de blasfêmia. É língua de fogo, é língua de fogo, é língua de fogo do céu. Aleluia! E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo capacitava. É tempo de vivermos coisas novas debaixo da capacitação do Espírito. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você entendeu? Todos. O que é que isso significa? Que todos os que estavam naquela casa foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos que confiaram na promessa e permaneceram foram cheios do Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que nós precisamos observar? Que no momento que Jesus está subindo, por volta de 500 pessoas estão ao redor dele. Mas no dia da descida do Espírito Santo, no cenáculo tinha por volta de 120 pessoas. A pergunta é: o Espírito Santo encheu todos? Todos os que permaneceram na palavra. Todos os que por que eles podiam permanecer? Porque o Espírito Santo havia soprado sobre os discípulos, né? Jesus havia soprado o Espírito Santo. Então eu posso obedecer. Sabe, às vezes a gente está como crente dizendo: é impossível obedecer a palavra. Então você não crê que o Espírito Santo está dentro de você e Ele te capacita a obedecer. Porque Jesus disse em Ezequiel: eu vou pôr meu Espírito, e Ele, querido, o Espírito Santo nos capacita a viver segundo a vontade de Deus. Um crente pode viver uma vida sem o revestimento do Espírito Santo? Pensa nisso hoje aqui. Um crente pode viver: pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, eu creio, o Espírito Santo habita dentro de mim, eu quero ficar só assim. Ele pode viver assim? Pode, mas a vida que vai viver é uma vida medíocre, é uma vida superficial, é uma vida rasa, é uma vida sem profundidade, é uma vida, sem intensidade. E infelizmente infelizmente muitas pessoas estão assim vivendo na igreja, desenvolvendo o ministério sem esse revestimento, sem essa capacitação sobrenatural. Sabe quando você faz algo, você diz assim: como é que eu fiz isso? Não sei. Mas não é você, é o Espírito Santo sobre você, é Ele que te capacita, é Ele que te habilita. Então por isso nós deveríamos desejar uma vida cheia do Espírito Santo.
né? E nós precisamos dizer a Deus, a partir de uma vida cheia do Espírito Santo: Senhor, conta comigo na tua obra. Quem aqui acredita que tem muito trabalho na obra de Deus? A palavra de Deus diz: os campos estão brancos, mas os ceifeiros são frouxos. Frouxos não, são poucos. Que quem não tem revestimento de poder é frouxo, irmão. A vida só é dura para quem é mole. Não, a vida só é dura para quem não está revestido do Espírito Santo, quem não tem o revestimento de poder, aleluia, porque revestido do poder, a vida pode não ser fácil, mas não é impossível, E aí, nesse momento, às vezes nós estamos dizendo: Senhor, me use na tua obra. Ele fala: de manga de camisa não dá, eu quero te revestir, eu quero trazer um revestimento, né? E por que o revestimento, irmão? O revestimento é para a gente cantar melhor, tocar melhor, pregar melhor. Não é sobre isso, não é para nada disso. Não, o revestimento é para eu achar que eu sou mais espiritual do que o outro, porque eu oro mais em línguas, eu tenho mais dons. Não é para nada disso. Mas o revestimento é para, acima de tudo, eu obedecer a tudo que Deus direcionar. O revestimento é para a gente se sujeitar a tudo aquilo que, quando Deus fala assim, vai, quando Deus fala não vai, quando Deus fala faz, a gente faz. É muito bom fazer quando Deus fala faz, mas o grande problema é quando Deus assim fala não faz, para aquilo que você está fazendo, deixa de fazer aquele outro, abre mão de, aí é fácil, irmão? Não, aí é só debaixo do revestimento do poder. Olha, Deus fala como obedecer, debaixo do revestimento do poder. Porque o que é o revestimento? É a capacitação sobrenatural para cumprir um propósito extraordinário, que nós só podemos cumprir em Deus. Pensa comigo, o Espírito Santo, a Bíblia diz, porque é isso que nos cansa. Às vezes a gente está querendo fazer o papel daquilo que é papel do Espírito Santo. Paulo não disse convençam o mundo, Paulo disse sejam cheios do Espírito Santo. Aí a gente quer ficar falando, seja cheio do Espírito Santo. Algo cheio, quando você pensa de algo cheio, irmão, o que você lembra? Algo cheio, quando se movimenta, transborda. Já precisou carregar algo cheio? Uma bacia cheia d'água? Daqui lá, o que você faz? No caminho você vai derramando daquela água. No caminho você vai deixando um rastro do que você carrega dentro da bacia. Aleluia. Tem alguém entendendo? Comece a se permitir ser cheio e caminha, faz teu trabalho, desenvolve teu ministério, e no caminho você vai deixando um rastro. Quem passou por aqui? Não sei se foi o Luiz, não sei, mas dentro da bacia tinha água. Dentro da bacia tinha água, porque o caminho ficou marcado, era alguém cheio do Espírito Santo. Eu quero declarar que você vai se mover transbordando daquilo que você vai permitir Deus te encher. Seja cheio do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Nós vamos nos tornar, se Ele é quem convence do pecado. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém altamente sensível ao pecado, reconhece o pecado fácil. Ontem eu compartilhei no nosso grupo de voluntários a pregação do pastor André de Orlando de domingo. E ele está uma série de mensagens sobre a fofoca. Irmão, e a fofoca é terrível. Aí você fala, eu não fofoco. Às vezes a gente chega assim, por que o fulano não está fazendo mais? É fofoca. O que está acontecendo com o outro lá? É fofoca. Está vendo algo, irmão? Vai orar. Vai falar com Deus. Não, mas eu tenho que falar com alguém acerca do que está acontecendo. É verdade, você tem que falar com alguém acerca do que está acontecendo. Sabe quem é esse alguém? É papai. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e fala com o pai que está em secreto. E o pai que está em secreto, ele te ouvirá. Às vezes você fala assim, Deus não está me ouvindo. É porque você está falando com todo mundo, menos com ele. Deus não me ouve. É porque você fala com o grupinho, com a rodinha, com todo mundo, menos com ele. Comece a falar com ele, você vai ver se não vai ter resposta, você vai ver se não vai vir direção. Vai vir direção da parte de Deus para esse problema, para essa situação. Cheios do Espírito Santo, teremos cada vez mais uma vida que glorifica a Deus. Nós de nós mesmos não conseguimos, irmãos. Nós não conseguimos, mas cheio do Espírito Santo nós vamos, ter uma vida que vai glorificar a Deus.
Sabe aquilo de você chegar em algum lugar, você nem abriu a boca, porque a gente quer impressionar pelo que fala. Mas se a gente quer impressionar pelo que fala, a gente esquece o que carrega. E o que a gente carrega é mais importante do que aquilo. Já viu quando as pessoas chegam em algum lugar que quer dar carteirada em alguém? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você não precisa ficar dizendo que tem o Espírito Santo, porque eu quero declarar no nome de Jesus que você vai ser tão cheio do Espírito Santo, que vai haver ambientes que você vai entrar e alguém vai dizer: opa, senti uma presença diferente nesse lugar, a atmosfera nesse lugar mudou, e não vai ser a atmosfera de falação, murmuração, mas vai ser da presença do Espírito Santo na tua vida. E aí, para nós orarmos, quais as condições para sermos cheios do Espírito Santo? Primeira já dissemos, novo nascimento, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Atos 2:38, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Segundo, desejar esse revestimento. Sabe, esse deveria ser o maior anelo do crente. Esse deveria ser o maior desejo. Eu quero ser revestido do poder, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Irmão, porque alguém cheio do Espírito Santo é vazio de intriga. Alguém cheio do Espírito Santo é vazio de inveja. Alguém cheio do Espírito Santo é vazio de orgulho. Alguém cheio do Espírito Santo é vazio de medo. Alguém cheio do Espírito Santo, sabe, é vazio de fraqueza. Consegue imaginar o Espírito Santo alguém com inveja? O Espírito Santo alguém com medo? O Espírito Santo alguém fraco? Não. Se você é cheio dele, as virtudes dele, o poder dele vão se manifestar através de você. Então deseje. Atos capítulo 7, verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha que lindo. Jesus chega depois na festa, quando chega, se coloca no meio e diz: gente, olha aqui, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso, e ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber o que nele cresce, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E por último, primeiro, faça de Jesus teu Senhor. Segundo, deseje ser cheio do Espírito Santo. E terceiro, peça em oração. Quantas coisas nós pedimos em oração que não tem o sim e o amém de Deus? Eu quero tanto aquele cargo, eu quero tanto aquele carro, eu quero tanto aquilo lá, eu quero tanto Deus, e não tem o amém, não tem o sim de Deus. Mas olha aqui, Lucas 11:13, ora, se vocês que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Essa é uma oração que já tem o sim e o amém de Deus. Amém. Só estava esperando se pedir. Já está no balcão de entrega. Você só tem que usar a senha. Eu quero, Senhor. Eu quero. Fica de pé.